Olá, amigos do canal. Um dos maiores ícones da música brasileira, Tim Maia, ficou conhecido por popularizar o soul e o funk afro-americano no país, com canções que se tornaram grandes sucessos nacionais. Lançada no álbum Tim Maia, de 1986, Do Leme ao Pontal é um dos maiores sucessos do cantor. Para quem não mora no Rio de Janeiro, a canção pode parecer sem sentido, uma vez que a letra fala de lugares presentes na orla da cidade. Na época, Tim Maia morava no final do bairro do Leme, na zona sul do Rio, cuja praia encerra a orla. Com o sucesso da música, o cantor recebeu algumas homenagens póstumas. Uma delas fica na Praia do Pontal, a região que marca o fim da praia, onde fica a Pedra do Pontal, foi chamada de Pontal Tim Maia em tributo ao artista. Outra homenagem é a ciclovia Tim Maia, concluída em 2016. A pista de quase 4 km faz a conexão entre o Leme e o Pontal. Neste vídeo, apresentamos uma edição resumida de todas as praias que nós visitamos e já gravamos episódios completos, que estão em nossa playlist, no roteiro entre a Praia do Pontal e o Leme. Quer conhecer de perto as belezas do litoral carioca, exaltadas por Tim Maia em sua canção? Vem comigo! A Praia do Pontal está localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A região tem como bairros vizinhos a Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Barra de Guaratiba, Grumari e Guaratiba. O bairro do Recreio caracteriza-se pelo urbanismo diferenciado em relação ao restante da Barra da Tijuca. Ele é majoritariamente formado por casas e prédios com poucos andares, ruas projetadas para reduzir a velocidade dos automóveis e um grande número de praças. A Praia do Pontal tem cerca de 1,3 km de extensão e é separada da Praia do Recreio pelo Pontal Tim Maia. Ela é muito conhecida como o paraíso dos surfistas que utilizam longboard, um tipo de prancha com tamanho maior que as tradicionais, e devido às suas ondas cheias e compridas, que oferecem condições para a modalidade esportiva durante o ano inteiro. A subida na Pedra do Pontal é um dos atrativos da região. Uma subida curta, porém íngreme, mas que vale a pena pela vista que se tem do alto da pedra. A trilha até o topo não requer grandes conhecimentos físicos, mas, assim mesmo como em qualquer trilha, a recomendação é sempre ir na companhia de alguém experiente e que conheça o local. Com uma larga faixa de areia e aproximadamente 2 km de extensão, a Praia do Recreio começa no fim da reserva biológica da Barra da Tijuca e vai até a Pedra do Pontal. A região que marca o final da praia foi batizada como Portal Tim Maia, em homenagem ao cantor e à música que nomeia este vídeo. Durante a maré baixa, a areia na divisa entre a Praia do Recreio e a Praia da Macumba forma um caminho até a pedra, onde é possível subir e ter uma visão panorâmica da orla. A praia já foi conhecida como Praia dos Bandeirantes no período das entradas e bandeiras no estado do Rio de Janeiro. A Estrada dos Bandeirantes foi uma das primeiras a ser aberta pelos exploradores na época das expedições, e de acordo com os registros históricos, os bandeirantes tinham o hábito de descansar nas praias da região. Assim, o bairro ficou conhecido como Recreio dos Bandeirantes, e a principal praia incorporou o mesmo nome. Atualmente, a praia é uma referência para surfistas, atraídos pelo vento e as ondas na região.
o Posto 10 e o Canto do Recreio são os locais preferidos para a prática do esporte. A Praia da Reserva está localizada no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, entre as praias da Barra e do Recreio. Ela possui aproximadamente 8 quilômetros de extensão, sendo margeada pela Avenida Lúcio Costa e tendo a Lagoa de Marapendi no seu lado interno. Seu nome vem em decorrência da sua localização ao longo da Reserva de Marapendi, uma área de proteção ambiental destinada à preservação da vegetação de restinga e do manguezal. Em setembro de 2011, a Praia da Reserva passou a fazer parte do Parque Natural Municipal Barra da Tijuca Nelson Mandela, tornando-se também uma unidade de conservação. A praia é caracterizada principalmente pelas suas águas límpidas e por sua areia fofa. Bastante extensa e pouco frequentada devido à ausência de núcleos habitacionais, é a praia ideal para aqueles que procuram uma região mais tranquila. A Praia da Barra está localizada no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, entre a Praia do PP e a Praia da Reserva. A região tem como bairros vizinhos Itanhangá, Camorim, São Conrado, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Curicica e Joá. A Barra da Tijuca era originalmente um complexo de dunas imprópria para o plantio, tendo permanecido desocupada até meados do século XX, sendo frequentada apenas por pescadores. A ocupação efetiva da região deu-se inicialmente pelas suas extremidades, nos atuais subbairros da Barrinha e Jardim Oceânico. O grande marco do início do desenvolvimento da Barra foi o projeto urbanístico encomendado junto ao famoso arquiteto Lúcio Costa. O plano piloto da Barra da Tijuca, em 1969, similar ao plano piloto de Brasília, marcou definitivamente o início do estilo de vida do bairro. A praia da Barra da Tijuca é a principal praia da região e estende-se ao longo da Avenida Lúcio Costa até o Recreio dos Bandeirantes.
É a maior praia do estado do Rio de Janeiro, com 18 quilômetros de comprimento. A partir da Avenida Ayrton Senna, a praia não possui calçadão, por ser uma região de preservação ambiental. Tem ondas fortes, tubulares e muito boas para a prática do surf e do bodyboarding. Nela são realizadas diversas etapas de campeonatos internacionais das modalidades. Suas areias são brancas e finas. Os principais esportes praticados no mar da Praia da Barra são a pesca, kitesurf, bodyboard, windsurf, surf, stand-up paddle, principalmente a travessia das Ilhas Tijucas. Na areia, é muito comum encontrar pessoas praticando esportes como futebol de areia, futevôlei, altinha, vôlei, frescobol, além das caminhadas no calçadão ou apenas andando de bicicleta ao longo da ciclovia. A Praia do PP fica localizada na Barra da Tijuca, estendendo-se ao longo da Avenida do PP, próxima ao Quebra-Mar, até mais ou menos o posto 2. A praia e a avenida foram assim batizadas em homenagem ao empresário, músico e esportista Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, mais conhecido como PP, muito querido na região e que morreu em um acidente de asa delta. Ali pertinho está o Jardim Oceânico, onde há uma estação do metrô. É um dos subbairros mais valorizados da Barra, além de também ficar próxima de super badalada Avenida Olegário Maciel, cheia de lojas, bares e restaurantes bacanas. Apesar de estar localizada na Barra, a Praia do PP tem vida própria. É um dos pontos preferidos da galera jovem, artistas e famosos da cidade do Rio de Janeiro. Porém, grande parte dos seus frequentadores são moradores da região, não sendo um local muito procurado pelos turistas. Na Praia do PP, o esporte também tem vez, destacando-se o surf, windsurf, kitesurf e bodyboard. O frescobol e a altinha, e além do vôlei de praia, e principalmente o futevôlei, estão sempre em alta. Não é difícil encontrar celebridades em alguma de suas redes. O Pier da Barra, também conhecido como Quebra-Mar da Barra, localiza-se no início da Praia da Barra da Tijuca, possui em torno de 100 metros de extensão e uma vista privilegiada para a praia. Ao fundo, temos a vista da ilha da Alfavaca e a Ilha Pontuda. Na verdade, trata-se do Quebra-Mar da Barra da Tijuca, hoje em dia, local que foi construído com o intuito de proteger a orla das fortes ondas do mar, se tornou um ponto turístico do bairro e é perfeito para um simples passeio ou até mesmo para os esportes aquáticos. O Quebra-Mar se encontra no cantinho esquerdo da Praia da Barra da Tijuca, no final da Avenida do PP, mais precisamente entre o posto 1 e a Praia dos Amores. Além de uma vista incrível para toda a orla da praia,
o quebra-mar da Barra ainda está em uma posição estratégica em termos de beleza. Ao seu lado se encontram o canal e o Morro da Joatinga, enquanto às suas costas temos nada mais, nada menos que o imponente Pedra da Gávea. Considerada como uma extensão do quebra-mar, a Praia dos Amores fica embaixo do elevado do Joá e é conhecida por ser bastante rasa, com águas muito tranquilas para o banho de mar, em águas cristalinas quando a maré se encontra na enchente. Ela ainda não é tão conhecida do grande público, mas é bastante interessante para quem procura sair da agitação das praias mais famosas. É conhecida por ser bastante rasa, com águas muito tranquilas. No entanto, é importante destacar que a sua utilização está diretamente condicionada com a maré, pois a sua faixa de areia costuma desaparecer na maré cheia. Outro detalhe importante é que nem sempre ela está apropriada para o banho de mar, uma vez que quase sempre fica poluída na maré vazante. Mas, caso isso aconteça, para não perder a viagem, é possível aproveitar a deslumbrante vista em um dos quiosques locais que servem cerveja gelada e petiscos saborosos. Há alguns bares e restaurantes bem simples por aqui. Se você gosta de comprar frutos do mar fresco, continue a sua caminhada até a parte inferior do elevado do Joá, onde há um mercado de peixe. Também é muito comum encontrar pessoas fazendo rapel no próprio elevado do Joá. Localizada entre São Conrado e a Barra da Tijuca, no bairro do Joá, zona oeste da cidade, a Praia da Joatinga reserva um quê de exclusividade para quem resolve desbravá-la. Apesar de ficar cheia no verão ou em finais de semanas ensolarados, se você optar por conhecê-la num dia de semana, poderá ter a sensação de estar numa praia particular. A Praia da Joatinga é o point, principalmente, de gente jovem e de surfistas. Em suas areias, a qualquer hora do dia, é muito comum a prática de esportes bem cariocas, como a altinha e o frescobol. Para aqueles que querem aproveitar o sol, o ideal é chegar à praia no horário da manhã, preferencialmente até às 14 horas, pois após esse horário, o costão rochoso que cerca o local começa a criar uma grande área de sombra em toda a faixa de areia. O local onde os carros ficam estacionados chama-se Mirante Ricardo Menescal, e de lá é possível ter uma vista incrível da praia, ou seja, uma excelente oportunidade para tirar várias fotos. A descida até a praia não leva mais do que 10 minutos, sendo uma parte dela numa trilha bem conservada e a outra passando por pedras, que se estiverem molhadas podem ser escorregadias, então é preciso muita atenção. Mas vale ressaltar que a Praia da Joatinga só aparece quando a maré está baixa. Do contrário, a água cobre toda a sua pequena extensão de areia de pouco mais de 300 metros.
Cravada entre edifícios de luxo e a vista deslumbrante para a Pedra da Gávea e o Morro dos Irmãos, a Praia de São Conrado é um convite para aqueles que buscam um local mais reservado, longe da agitação das praias vizinhas. Nos anos 80, ela era conhecida como Praia da Gávea, devido à sua localização aos pés da pedra que pode ser contemplada de diversos pontos da cidade. Com pouco mais de 2 quilômetros de extensão, a Praia de São Conrado possui areia clara e mar com ondas fortes, que são o maior atrativo para os surfistas da região. A prática de esportes na praia e na orla é bastante comum. Surf, altinha, futebol de areia e ciclismo são algumas das modalidades que podem ser vistas ao longo da faixa. Além disso, a praia também é o ponto de chegada para quem pula de asa delta ou parapente a partir da rampa da Pedra Bonita. Em contraste com as mansões e rochas que circundam a praia, está a favela da Rocinha, a maior do país. O local, que atrai o interesse de turistas de todo mundo, já é considerado o bairro à parte de São Conrado, e da ponta esquerda da praia, que liga à Avenida Niemeyer, é possível visualizar parte da comunidade ao fundo dos prédios. Ainda que não seja o pedaço de areia mais badalado da cidade, a Praia de São Conrado foi estruturada para receber turistas e moradores da região. Ao longo da orla, há diversas opções de quiosques com as mais variadas opções de cardápios e bebidas. Escondidinha entre o Leblon e São Conrado, a praia de Vidigal, com cerca de 600 metros de extensão, é um pequeno oásis em meio às badaladas praias da Zona Sul. Ela fica na Avenida Niemeyer, na altura do número 99, poucos metros depois do mirante do Leblon, e o acesso é feito apenas por uma escadaria, também discreta, ao lado do Hotel Sheraton. Quem passa pela ciclovia em direção ao Vidigal tem a vista panorâmica da praia, mas nem todos sabem que, apesar de estar aos pés de um hotel de luxo, a circulação na praia é livre, assim como em qualquer outra praia brasileira. De águas azuladas e com uma beleza ímpar, a praia foi o centro de uma série de embates entre os moradores, poder público e a rede que administra o hotel durante e após a sua construção. Desde a década de 1940, a praia sempre teve como principais frequentadores os moradores da comunidade do Vidigal, que fica bem próxima do local. Os frequentadores desciam pelas pedras em uma pequena trilha pelo terreno onde hoje funciona o Hotel Sheraton. A praia sempre foi preferida pelos pescadores e jovens que aproveitavam a tranquilidade do seu entorno. Naquela época, o local era ainda mais secreto. No final dos anos 60, o Hotel Sheraton se instalou no local e fechou o acesso à praia, que passou a ser feito apenas por dentro do prédio. A intenção de manter a praia exclusiva para os seus hóspedes gerou bastante conflito e os moradores do Vidigal chegaram a fazer protestos na Avenida Niemeyer. Sob pressão, o hotel construiu ao lado uma longa escadaria, como única forma de quem não é hóspede do hotel chegar até a praia. Apesar de a escadaria para quem tem disposição e fôlego, a descida até a praia compensa. A faixa de areia clara raramente fica cheia e é possível aproveitar com tranquilidade o sol, tomar banho de mar e curtir uma visão privilegiada da orla da Zona Sul.
a Praia do Leblon está localizada no bairro do mesmo nome, na zona sul da cidade, entre o Morro Dois Irmãos e o canal do Jardim de Alá, divisa natural com Ipanema. O Leblon faz divisa também com Gávea, Lagoa e Vidigal. No século XIX, o Leblon era apenas uma área rural com algumas chácaras. Tudo leva a crer que o nome do bairro se deve a um francês chamado Charles Leblond, ter sido dono de uma empresa de pesca de baleias no local, além de ter uma chácara que ocupava metade do atual bairro. Essa área naquela época ficou conhecida como a área do Leblond ou Campo do Leblond, ou simplesmente Leblon. O bairro é uma espécie de irmão menor de Ipanema, porém um irmão mais tranquilo e sossegado, com menos histórias de vanguarda. Enquanto Ipanema foi o berço da contracultura chique e era habitada por muitos intelectuais famosos na década de 60 e 70, o Leblon sempre foi um bairro um pouco mais discreto e sossegado. Apesar disso, a cultura e a diversão também estão presentes no bairro, com destaque para os shopping centers, teatros, bares e restaurantes badalados, principalmente na região conhecida como Baixo Leblon, reduto de artistas. Com seu mar azulado, a praia do bairro possui um ambiente familiar e tranquilo, ideal para crianças pequenas. É frequentada principalmente pelos moradores da região, não sendo muito difícil encontrar entre eles atores e celebridades em suas areias, quiosques ou calçadão. A orla tem espaço para todos os que desejam curtir o sol, praticar esportes como o vôlei e o futebol, caminhar, andar de bicicleta pela ciclovia, dentre outras atividades. Para os apaixonados pelo surf, o ideal é procurar as encostas do Morro Dois Irmãos, que garantem ondas especiais para os surfistas fazerem suas manobras. Outro diferencial da região é o Mirante do Leblon, construído em madeira sobre umas formações rochosas que ficam ao final da praia e no início da Avenida Niemeyer. Um enorme deck conta com uma vista deslumbrante de toda a orla do Leblon e Ipanema. Simplesmente imperdível. Quem não conhece os versos de Vinícius de Moraes em Garota de Ipanema, imortalizados na voz de Tom Jobim? Além disso, Garota de Ipanema é a música de origem brasileira mais conhecida no mundo inteiro, tendo versão em diversas outras línguas, como a icônica interpretação de Frank Sinatra. Na poesia, é descrita uma mulher frequentadora da praia de Ipanema que encantou o poeta toda vez que passava por ele. Mas não são apenas as belas mulheres que se destacam no local. A famosa praia da Zona Sul, com seu charme e encanto, é um verdadeiro cartão postal do Brasil. Localizada entre a Praia do Arpoador e o canal do Jardim de Alá, a Musa da Bossa Nova é uma das praias mais movimentadas da cidade. Com cerca de 2 km de extensão, algumas áreas da praia têm ondas e correntezas fortes, podendo ser usada para a prática de esportes. Ipanema costuma ser bastante frequentada tanto por turistas quanto por moradores da região. O posto 9 é considerado o principal point de encontro para os jovens
e também não é difícil encontrar artistas e celebridades por aqui. A agitação não ocorre apenas durante o dia. A vida noturna também é bastante movimentada. A praia de Ipanema costuma receber eventos que acontecem ao ar livre, que vão desde concertos de músicas clássicas até shows com artistas reconhecidos da atualidade. Nas redondezas está a famosa Praça Nossa Senhora da Paz, considerada a mais bonita praça de Ipanema, com destaque para os seus bares e restaurantes. Outra referência do bairro é a Praça General Osório, que abriga a tradicional Feira de Artesanato de Ipanema, onde nos finais de semana oferecem opções para todos os gostos e públicos. E para completar as dicas, fazendo o seu passeio ainda melhor, não deixe de conhecer os variados quiosques de toda a extensão da orla da praia. É impossível pensar em pôr do sol e não associar automaticamente à Praia do Arpoador. Com uma faixa de areia curta, situada entre o Forte de Copacabana e a Praia de Ipanema, na rua Francisco Otaviano, o Arpoador é um dos pontos mais famosos do Rio. A praia tem cerca de 800 metros de extensão e o mar divide espaço com as pedras no canto direito, de onde se tem uma das vistas mais encantadoras da Zona Azul e do Sunset Carioca. A água tem coloração azulada e em dias de maré baixa é possível até ver os peixes nas piscinas naturais que se formam próximas à faixa de areia. O nome Arpoador se deu nos tempos em que baleias nadavam bem próximas às costas do Rio de Janeiro e também da Baía da Guanabara. De acordo com a crença popular, a pedra era um local estratégico de onde caçadores arpoavam baleias nas proximidades da região. Contudo, os historiadores contestam essa explicação, já que a pesca com arpão é complexa para ser feita de cima de uma pedra. Eles defendem outras ideias para o batismo da região, como o formato da pedra vista do alto e a localização que permitia que os caçadores avistassem as baleias que vinham em direção ao continente. A Pedra do Arpoador foi registrada oficialmente com esse nome em 1751. Um dos principais pontos turísticos do Rio, atualmente ela marca a separação da Praia do Arpoador da Praia do Diabo. Nos anos de 1940, já com uma queda significativa na caça das baleias, o Arpoador era quase deserto, frequentado em sua maior parte por pescadores. A partir da década de 70, com a visibilidade do surf, a praia e a Pedra do Arpoador passaram a ser frequentadas por jovens da classe média alta e por surfistas. Atualmente, o local é um dos mais procurados para contemplar o entardecer, pois de um lado há vista para o Morro dos Dois Irmãos, Pedra da Gávea e toda a orla de Ipanema e Leblon. Do outro, as praias do Diabo e de Copacabana emoldurando o cenário. No horizonte, o azul do céu e do mar se completam. Tanta beleza é digna de um ritual já comum em cada entardecer: os aplausos ao pôr do sol, que também começaram na época da popularização da praia nos anos 70 e permanecem até hoje como uma característica dos visitantes do local. Localizado em frente à Pedra do Arpoador, o Parque Garota de Ipanema é um convite à imersão na natureza. Repleto de verde, a área de proteção ambiental é ideal para praticar esportes, fazer um passeio com crianças ou um piquenique ao ar livre. O local também costuma receber shows e programações culturais como feiras, exposições e festas. Dentro do parque é possível encontrar um playground, área de patinação, quadra poliesportiva, ciclovia e um mirante que proporciona um ângulo diferenciado da orla.
O nome Garota de Ipanema foi uma homenagem à música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Cartão postal mundialmente famosa e inspiração para diversos compositores e poetas, a Praia de Copacabana, ou simplesmente a Princesinha do Mar, como é mais conhecida, é um símbolo do Rio de Janeiro. Localizada no bairro que leva o mesmo nome, na zona sul da cidade, a praia possui 4 quilômetros de orla, cheia de águas claras e cristalinas. É bastante popular entre os turistas e cariocas que buscam a praia para passear, andar de bicicleta, aproveitar o mar ou simplesmente apreciar a paisagem. Além do horizonte que moldura a Baía de Guanabara, o calçadão de Copacabana, projetado pelo paisagista Roberto Burle-Marx, com ondas desenhadas em pedras portuguesas pretas e brancas, é um dos principais símbolos da praia. O desenho urbano paisagístico do calçadão central da Avenida Atlântica, uma das principais vias do bairro, também é de autoria de Burle-Marx e foi tombado em 1991 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. O calçadão é o local dos encontros onde etnias, culturas e sotaques se misturam numa atmosfera efervescente, seja durante o dia ou seja pela noite. Por conta da popularidade, a praia de Copacabana costuma ser a queridinha para a realização de grandes eventos nacionais e internacionais. Suas areias já foram palco de competições esportivas, festas e shows com públicos gigantescos. Além disso, o maior Réveillon do mundo acontece em Copacabana e atrai milhões de pessoas todos os anos. Na virada entre 2019 para 2020, houve recorde de público e de turistas. Expectativa de 2,9 milhões de pessoas que assistiram à queima de fogos na praia. Nas proximidades, o bairro também se desenvolveu em função do turismo. A infraestrutura atende tanto aos moradores quanto aos visitantes. Redes de hotéis, quiosques e restaurantes, além de bares tradicionais, compõem o cenário urbano e turístico da praia.
Frequentada principalmente pelos moradores do bairro, a Praia do Leme reflete toda a tranquilidade da região, que tem uma população estimada em 15 mil habitantes e em sua maioria da classe média alta. A Praia do Leme fica localizada à esquerda da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo fronteira também com Botafogo e Urca. Cheia de personalidade, ela é o ponto de partida da orla, imortalizada na música de Tim Maia, mas muitas vezes passa despercebida, fazendo com que seja vista erroneamente apenas como uma extensão da praia de Copacabana. É nesse bairro que esteve localizado durante muitos anos o famoso Hotel Méridien, mundialmente conhecido pelo espetáculo que oferecia com a cascata de fogos de artifício durante a virada do ano. Isso até o começo dos anos 2000. Hoje, a festa de Réveillon é feita em Copacabana e os fogos são lançados de balsas no mar. O local, também no Leme, costuma ser palco de campeonatos internacionais de futebol de areia e de vôlei de praia, além da travessia dos fortes de natação. Seu mar esverdeado, translúcido e calmo é perfeito para os pescadores que aproveitam a localização junto ao Morro do Leme, no final da praia. Lá foi construído o Caminho dos Pescadores, um local propício para a atividade pesqueira, também conhecido como o Mirante do Leme por causa da sua vista extraordinária. Um destaque dessa praia é o Forte do Leme, onde existe um sítio histórico em memória a Duque de Caxias, com exposições e vídeos sobre o forte, ecologia e o meio ambiente. De lá é possível ver a praia de Copacabana, o Morro dos Irmãos, a Pedra da Gávea, a encosta do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Eu sou o Luiz Lunardelli e agradeço muito a sua companhia em nosso vídeo de hoje, esperando encontrá-lo em nossa próxima viagem. Se você já vem acompanhando o nosso roteiro por todo o litoral brasileiro e quer ajudar o nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, deixe o seu like e os seus comentários que serão respondidos com enorme prazer. Muito obrigado pela companhia e pelo apoio e até breve.